Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Celebramos hoje na igreja a festa de São Roque Gonçalves, que celebramos-lo, não é muito conhecido, mas foi alguém que deu a sua vida por causa de Jesus Cristo. Nasceu no Paraguai, aqui na América Latina, e foi martirizado por causa das questões que nós hoje temos muito presentes, dos indígenas, das bruxarias, portanto muitos ciúmes à volta da fidelidade a Jesus Cristo, e foi martirizado. E portanto é para nós um testemunho de fé diante do projeto de Jesus Cristo. E hoje, com os movimentos que nós temos no nosso mundo, movimentos contra a nossa cultura, contra a Igreja Católica, nós temos que, sobretudo, olhar para estes exemplos destes santos. Enviamos um abraço, as nossas saudações, as nossas orações para todos aqueles que estão a nos acompanhar através da internet. Neste dia, nesta quinta-feira em que vamos celebrar a Eucaristia, fazer a adoração do Santíssimo Sacramento, enviamos um abraço para todos os doentes e seus familiares e celebramos esta Eucaristia da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. Somos uma igreja criada pelo amor, pelo sacrifício, pela generosidade e pela fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E nesta Eucaristia vamos lembrar Artur Vaz, filho, pais, sogros e família, familiares defuntos de Albertina Matos, pais, irmãos e cunhados de Alberto e Emiliana Ferreira. E todos aqui vamos ter em consideração todas aquelas intenções que colocamos neste mês de novembro diante do altar do Senhor, e que o Senhor sabe quais são essas preces, essas intenções. Confessemos os nossos pecados. Confessas a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de encontrar sempre a alegria no vosso serviço, porque é uma felicidade duradoura e profunda ser fiel ao autor de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Apocalipse. Eu, João, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo poderoso que proclamava em alta voz: quem é digno de abrir o livro e quebrar os seus selos? Mas ninguém, nem o céu, nem a terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrava ninguém que fosse digno de abrir o livro, nem olhar para ele. Disse-me então um dos anciãos: não chores.
o leão da tribo de Judá, o descendente de David, alcançou a vitória. Ele abrirá o livro e os seus 7 selos. Vi então entre o trono e os 4 seres vivos e os anciãos um cordeiro de pé que parecia ter sido imolado. Tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi receber o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram-se diante dele, cada um com uma harpa e taças de ouro cheias de perfumes, que são as orações dos santos. E cantava um cântico novo, dizendo: sois dignos de receber o livro e de abrir os selos, porque fostes imolado e resgatastes para Deus com o vosso sangue homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e fizestes dele para o nosso Deus um reino de sacerdotes que reinarão sobre a terra. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus aproximou-se de Jerusalém. Ao ver a cidade, chorou sobre ela e disse: se ao menos hoje conhecesseis o que te pode dar a paz. Mas não, está escondido a teus olhos. Dias virão para ti em que os teus inimigos te rodearão de trincheiras e te apartarão de todos os lados. Esmagar-te-ão a ti e aos teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, por não teres reconhecido o tempo em que foste visitada.
Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, hoje o Evangelho, tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículo 41 a 44, Jesus narra-nos a chegada de Jesus a Jerusalém. E Jesus é aclamado pela multidão. Porém, em vez de corresponder aos aplausos da multidão, Jesus, vendo a cidade, chora sobre ela. Jerusalém era a capital da fé daquele tempo, pois tendo sido tomada do povo jebuseu pelo rei Davi, nela estavam centralizados todos os poderes religiosos, políticos e militares. Portanto, Jerusalém era uma cidade importante, mas não é por isso que Jesus Cristo chorou sobre ela. Jesus chorou pela sua indiferença, pela sua não querer ver, pela sua dureza de coração. O Evangelho de hoje, que nos é apresentado hoje, proclamado, apresenta uma das duas únicas vezes em que Jesus chora. A outra vez em que Jesus chora é narrada por São João e foi a morte de Lázaro. No Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 33, 35 e 38. O amigo a quem ele tanto amava. Mas a razão porque Jesus hoje se entristece é a indiferença e a ignorância de Jerusalém. Diz Jesus: tu não me reconheceste o tempo em que foste visitada. Jesus Cristo chora pela dureza de coração dos homens do seu tempo. E nós sabemos pela história que Jesus partiu, morreu, foi crucificado no ano 33 e no ano 60 foi destruída. E ainda hoje os judeus, quando vão a Jerusalém, oram para o muro do templo, porque nada mais restou do que desde o ano 60 do que o muro das lamentações. Tornou-se o muro das lamentações, onde todos os judeus vão chorar. Agora, as lágrimas de Jesus querem nos dizer algo para nós. A vida humana, com efeito, para além da sua dimensão meramente cronológica, a vida humana, nós viveremos 70, 80, é a vida humana cronologicamente. Possui também estações próprias, tempos de graça em que Deus vem ao nosso encontro, como Senhor da sua messe, chamar-nos e colher os frutos da sua visita. Há momentos em que Jesus vem para se encontrar conosco. E as lágrimas de Jesus sobre Jerusalém foi isso. Vinha para ser reconhecido e ninguém o reconheceu. E portanto as lágrimas que Jesus Cristo chora sobre Jerusalém também podem ser atribuídas à nossa própria vida. Nós vivemos uma vida completamente indiferente, e as palavras que Jesus diz sobre Jerusalém podem ser ditas a nosso respeito. Porque no nosso tempo, nós olhamos para o nosso tempo, Jesus veio, há muita gente que está disposta a morrer por causa de Jesus Cristo, mas há também muita gente indiferente, que não reconhece absolutamente nada. E as palavras de Jesus significam isso mesmo. Há oportunidades em que Ele nos chama a atenção para que, arrependidos, mudemos o mau rumo que certamente vimos seguindo, tomemos o caminho certo, para que retifiquemos as atitudes, os hábitos que nos fazem pouco cristãos.
Aproveitemos, pois, estes momentos nos quais às vezes nos sentimos abandonados, a fim de não deixarmos de amar a Deus, que nos visita e que chora pela ruína a que os seus próprios filhos vão perdendo o tempo desta vida e vão desperdiçando o seu próprio tempo. As lágrimas de Jesus têm um significado para nós. Jesus não estava só a queixar-se de Jerusalém, que nós sabemos a consequência, como disse e repito. No ano 60, são os apóstolos, só Santiago é que tinha partido nos anos 40, mas São Pedro foi em 66, portanto todos ainda viram a destruição de Jerusalém. E foi por isso que os judeus se dispersaram pelo mundo e só voltaram à Palestina agora, depois da Segunda Guerra Mundial. E há então aquela questão, ainda esta semana celebramos Santa Isabel da Hungria, em que o seu marido foi numa cruzada e que morreu numa cruzada para libertar Jerusalém. E que tantas disparates nós às vezes ouvimos, mesmo gente dizendo que sabia da história nos anos 90, 80 e 90, contra as cruzadas, um grande mal, às vezes não sabendo absolutamente nada do que foram as cruzadas. Foram um grupo de nobres que queriam libertar Jerusalém da opressão. Jerusalém foi o templo construído em Jerusalém, era, além de fisicamente, foi construído por Salomão, pelo rei Salomão. Era um centro para onde todos convergiam, era o centro religioso. Todos os anos os judeus iam a Jerusalém. Jesus foi todos os anos a Jerusalém e na última Páscoa, celebrar a Páscoa, celebrar a vinda do Egito, a libertação do Egito, na última Páscoa nós sabemos o que aconteceu a Jesus em Jerusalém. Era uma cidade da luz, de onde brilhava. Já os profetas do Antigo Testamento denunciavam o abuso de poder, a corrupção ali reinante. O facto se tornava cada vez pior. Os olhos desta cidade estavam tapados. Tornou-se o centro da exploração, da opressão do povo, enveredando por um caminho que é oposto ao caminho da paz. Jesus anuncia então a sua destruição, porque não quer reconhecer a visita de Jesus, não quer reconhecer a visita do Filho de Deus. E que era uma ocasião para mudar, mas não quis mudar. Nós temos períodos da história em que são períodos como Jerusalém. Nós temos, presentemente, uma das coisas que nos angustia é a mentira. Hoje a mentira tornou-se institucional. Hoje a mentira tornou-se oficial. E às vezes até parece que aquele que diz a verdade sofre as consequências de Jesus. Muitos especialistas hoje olham para os meios de comunicação não como centros de informar a verdade, mas de fazer a verdade, construir a verdade para que esteja na cabeça das pessoas aquilo que eles querem. Isto é o pecado, isto é o mal. E Jesus Cristo anunciou isto. E nós não queremos ver, nem queremos saber da verdade. Queremos a nossa vida com muita paz, muito sossego, muito tranquila, e que vá andando. E Jesus chora. E no nosso tempo também tem muitos motivos para chorar. Não só sobre as nossas cidades, o nosso tempo. Tantos erros que nós temos vivido. Tantos erros que a nossa sociedade tem vivido. E Jesus tem motivo para chorar. Jesus chora porque gostaria de juntar aquele povo como uma galinha junta os pintainhos.
A galinha junta os pintinhos debaixo das suas asas e os protege. Jesus é assim mesmo. Jesus queria fazer isso. E nós conhecemos bem esta imagem da galinha, mas a dispersão, a mentira, o erro, a corrupção, o maltratar os mais fracos, o fazer da mentira a verdade, tudo isso são situações de rebeldia de Jerusalém. E Jesus continua hoje a fazer-nos um convite: arrepende-te enquanto é tempo, aceita a misericórdia de Jesus, que chora a tua triste e condenável situação de pecador. As lágrimas de Jesus têm que ter um significado para nós. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, ser discípulo de Jesus, Filho de Deus, é reconhecê-lo na fé e acolhê-lo na vida. Peçamos essa graça ao Pai do céu, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo Pedro, por todos os bispos, presbíteros e diáconos, e pelos leigos que exerçam algum ministério, oremos. Pelos governantes eleitos pelo povo, pelos responsáveis das empresas e serviços, e por todos os que exercem alguma função, oremos. Pelos pais que trabalham para a família, pelas mães que cuidam dos filhos e da casa, e pelos que zelam pela limpeza das cidades, oremos. Pelos que buscam o apoio de Deus e a sua graça, pelos que vivendo na terra já contemplam o céu, e pelos que recebem força da sua esperança, oremos. Pelos que celebram a liturgia em cada domingo, pelos que orientam os seus passos pela palavra, e pelos que se alimentam com o pão do céu, oremos. Senhor Deus de toda a sabedoria, ensinai-nos na terra o que ainda não sabemos e mostrai-nos no céu o que desejamos contemplar. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Concedei-nos, Senhor, que os dons oferecidos para a glória do vosso nome nos obtenham a graça de vos servirmos fielmente e nos alcancem a posse da felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto.
Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. A imitação de Cristo, vosso Filho, o sangue do glorioso mártir São Roque Gonçalves, derramado pela confissão do vosso nome, manifesta as maravilhas do vosso poder. No seu martírio, Senhor, tirais força da fraqueza humana e fazeis da nossa fragilidade o testemunho da vossa grandeza por Cristo nosso Senhor. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Amém. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, todos aqueles cujos nomes colocámos neste mês de novembro diante do vosso altar, e que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz.
Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Depois de recebermos estes dons sagrados, humildemente vos pedimos, Senhor, o sacramento que o vosso Filho nos mandou celebrar em sua memória, aumente sempre a nossa caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Então vamos fazer uns momentos de acompanhamento do Santíssimo Sacramento do altar. E às 8h30 teremos o terço e depois a bênção do Santíssimo. Terminamos com a bênção do Santíssimo Sacramento. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Diante do Santíssimo Sacramento, façamos o nosso exame de consciência.
no vosso ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, que pelo amor que tendes aos homens, estais de noite e de dia neste sacramento, todo cheio de piedade e de amor, esperando, chamando e recebendo a todos que vêm a visitar-vos. Eu creio que estais presente no augusto mistério do altar. Vos adoro desde o abismo do meu nada e vos dou graças por todas as mercês que me haveis feito, especialmente por haver-me dado neste sacramento vosso corpo, vosso sangue, vossa alma e vossa divindade, por haver-me concedido, como advogada à vossa Santíssima Mãe, a Virgem Maria, e por haver-me chamado a visitar-vos neste santo lugar. Adoro o vosso amantíssimo coração e desejo adorar-vos com 3 fins. O primeiro, em agradecimento desta tão preciosa dádiva. O segundo, para desagravar-vos de todas as injúrias que haveis recebido de vossos inimigos neste sacramento. E o terceiro, porque desejo nesta visita adorar-vos em todos os lugares da terra onde estáis sacramentado, com menos culto e mais esquecimento. Jesus meu, vos amo com todo o meu coração. Pesa-me de haver tantas vezes ofendido no passado a vossa infinita bondade. Proponho, ajudado da vossa graça, a emendar-me no futuro. E agora, miserável como sou, me consagro todo a vós. Vos dou ou entrego toda a minha vontade, meus afetos, meus desejos e tudo quanto me pertence. De hoje em diante fazei, Senhor, de mim e das minhas coisas tudo o que vos agrade. O que eu quero e vos peço é vosso santo amor, a perfeita obediência, a vossa santíssima vontade e a perseverança final. Vos encomendo as almas do purgatório, especialmente as mais devotas do Santíssimo Sacramento e de Maria Imaculada, e vos rogo também por todos os pobres pecadores. Enfim, amado Salvador meu, une todos os meus afetos e desejos com os do vosso amoríssimo coração, e assim unidos vos ofereço a vosso eterno Pai, e vos peço em vosso nome, que por vosso amor vos aceite e os olhe benignamente. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
oração de São Tomás de Aquino, que fez esta oração para ser rezada diante do Santíssimo Sacramento, e foi a pedido do Papa Urbano IV que ele fez esta oração. Eu vos adoro devotamente, ó divindade escondida, que verdadeiramente se oculta sobre estas aparências. A vós meu coração submete-se todo inteiro, porque vos contemplando tudo desfalece. A vista, o tato, o gosto falham com relação a vós, mas somente em vós ouvir em tudo creio. Creio em tudo aquilo que disse o Filho de Deus. Nada mais verdadeiro que esta palavra de verdade. Na cruz estava oculta somente a vossa divindade, mas aqui oculta-se também a vossa humanidade. Eu, contudo, crendo e professando ambas, peço aquilo que pediu o ladrão arrependido. Não vejo como Tomé as vossas chagas, entretanto vos confesso, meu Senhor e meu Deus. Faça que eu sempre creia mais em vós esperar e vos amar. Ó memorial da morte do Senhor, pão vivo que dá vida aos homens, faça que minha alma viva de vós e que a ela seja sempre doce este saber. Senhor Jesus, bondoso pelicano, lava-me, eu que sou imundo, em teu sangue, pois que uma única gota faz salvar todo o mundo e apagar todo o pecado. Ó Jesus, que velado agora vejo, peço que se realize aquilo que tanto desejo, que eu veja claramente a vossa face revelada, que eu seja feliz contemplando a vossa glória. Amém.